Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo. Muitas famílias em casa para confraternizar, outros trabalhando e esperamos que você possa ter um ótimo Natal. Estamos ao vivo, agora são 3h30 da tarde. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa realizar uma cirurgia. No momento, Bolsonaro se encontra internado em um hospital de Brasília. O ministro Alexandre de Moraes autorizou para que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixasse a sede da Polícia Federal, onde está preso, para passar por uma cirurgia de hérnia em um hospital de Brasília. O ex-presidente vai passar pelo procedimento amanhã, no dia de Natal. De acordo com os peritos, não há necessidade de cirurgia em caso de urgência ou emergência, mas que o objetivo do procedimento é melhorar a qualidade de vida do ex-presidente, que cumpre a sentença de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Esta é a primeira vez que Jair Bolsonaro deixa a unidade de prisão após 32 dias preso, após ele tentar violar a tornozeleira eletrônica. O ex-presidente foi levado para a unidade hospitalar para iniciar os procedimentos pré-operatórios. Esta cirurgia é a 8ª depois dele ter levado um golpe de faca em uma passeata em Minas Gerais, quando ainda era candidato à presidência. O ministro, em sua petição, detalhou medidas de segurança e também estabeleceu que a transferência de Bolsonaro fosse realizada de maneira discreta. Além disso, ele deve ficar em uma área isolada do hospital. De acordo com a equipe médica, a previsão é que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça internado para o acompanhamento pós-cirúrgico por cerca de 5 a 7 dias. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita dos filhos do ex-presidente durante o período em que ele estiver internado e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O acidente com um ônibus de viagem matou uma criança e uma mulher e deixou outras 6 pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal, interior de São Paulo. O acidente ocorreu quando o motorista do veículo perdeu o controle ao acessar a alça da rodovia, fazendo com que o veículo tombasse e parasse no canteiro central da rotatória. O ônibus, que transportava 42 passageiros e 2 motoristas, tinha saído da cidade de São Paulo por volta de meia-noite, com destino a Olímpia, no interior do estado, quando tombou na pista. A alça de acesso da pista norte precisou ser interditada para atendimento do caso. Além dos casos graves, outras 30 pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento da cidade de Jaboticabal. A Polícia Militar Rodoviária disse que o trecho onde aconteceu o acidente, o limite máximo é de 40 km por hora. E o ônibus atingiu 100 quilômetros. Além das 2 pessoas que morreram, todos os outros passageiros sofreram algum tipo de ferimento. Os 2 motoristas que revezavam na viagem foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado deu negativo para os 2 e todas as outras vítimas ainda não foram identificadas. O chefe do Estado-Maior da Líbia morreu em um acidente aéreo após deixar Ankara, anunciou o governo líbio reconhecido pela ONU, depois que autoridades turcas informaram ter localizado a aeronave. O chefe do Estado-Maior da Líbia, Mohamed al-Haddad, morreu nesta terça-feira em um acidente aéreo após deixar Ankara, na Turquia. O anúncio foi feito pelo governo líbio, reconhecido pela ONU, depois que as autoridades turcas informaram ter localizado a aeronave. O avião modelo Falcon 50 perdeu o contato cerca de 40 minutos após a decolagem de Ankara. Os destroços foram localizados no distrito de Aymana. O premier líbio, Abdelhamid Deiba, lamentou em sua página oficial no Facebook a morte do general. Segundo as autoridades, o piloto do avião, que transportava 5 pessoas, pediu para fazer um pouso de emergência perto de Aymana. O governo de União Nacional de Deiba decretou 3 dias de luto oficial e pediu ao Ministério da Defesa que envie uma delegação a Ankara para esclarecer as circunstâncias do incidente, segundo um comunicado do governo.
A Turquia mantém relações estreitas com o governo de Trípoli, o executivo líbio apoiado pela ONU, ao qual oferece apoio econômico e militar. A Líbia está dividida desde a queda do ditador Muammar Gaddafi em 2011. Existem dois governos rivais, o executivo de Deiba, com sede em Trípoli, e uma administração rival no leste. Uma aeronave particular foi acompanhada de perto por um caça F-5 da Força Aérea Brasileira. A proximidade do caça gerou uma mistura de euforia e medo. O voo havia partido do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Nápoles, em Goiás. Uma passageira que estava em um voo particular registrou o momento em que o caça F-5 Tiger II da FAB, Força Aérea Brasileira, aproximou-se da aeronave em que ela estava. O piloto do caça voou sobre a aeronave particular por algum tempo antes de aparecer na lateral. Embora a tripulação inicialmente tenha cogitado ser um treinamento, o desenrolar da ação sugeriu uma interceptação real. Em um dos momentos do vídeo é possível ver o caça extremamente perto da janela da aeronave particular. Com a proximidade do caça, gerou uma mistura de euforia e medo, porque o caça F-5 parecia que iria abater a aeronave particular. O piloto tentou entrar em contato com a torre de comando, mas também não passaram a informação porque um avião da FAB estava acompanhando. De acordo com o comandante da aeronave, a aproximação ocorreu durante um procedimento padrão de interceptação para verificação de informações. O piloto relatou que se identificou prontamente e forneceu à FAB os dados sobre a origem, o destino e a finalidade do voo. Após a checagem, a confirmação de que tudo estava regular, o caça se afastou. Em nota, a FAB explicou que esse tipo de interceptação é iniciada quando uma aeronave é detectada sem identificação clara ou considerada suspeita ao ingressar na zona de identificação de defesa aérea. E mais de 14 milhões de pessoas devem receber o saldo retido no FGTS por causa do saque aniversário. O governo decidiu antecipar a liberação do valor a trabalhadores demitidos sem justa causa nos últimos 5 anos. Os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025 vão ser beneficiados com a liberação de recursos. Ao todo, quase 8 bilhões de reais vão ser depositados a mais de 14 milhões de trabalhadores. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a medida integra o esforço do governo federal para reduzir os impactos negativos da lei do saque aniversário sobre trabalhadores demitidos. Segundo ele, a ideia é corrigir injustiças criadas pela lei do saque aniversário, que penaliza o trabalhador quando ele é demitido, já que não recebe o saldo do fundo de garantia. Quase 4 bilhões de reais vão cair na conta de trabalhadores, como saldo remanescente para trabalhadores que possuíam valor superior a R$ 1.800 a receber. O pagamento acontece até o dia 12 de fevereiro, conforme calendário a ser divulgado pela Caixa Econômica Federal. A maioria dos trabalhadores, cerca de 87%, deve receber o dinheiro diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Os demais 13%, que não têm conta cadastrada, podem sacar o valor nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos pontos Caixa aqui. O governo federal publicou um decreto que oficializa reajuste do salário mínimo para R$ 1.621 em 2026. O reajuste de quase 7% já vale para janeiro, que serão pagos no início de fevereiro. O decreto, que oficializa o reajuste do salário mínimo nacional a partir de 1º de janeiro, já foi publicado no Diário Oficial da União. Com a mudança, o valor passa de R$ 1.518 para R$ 1.621. O aumento é de R$ 103 em relação ao piso atualmente em vigor. Com isso, quem ganha o salário mínimo ou múltiplos dele, ou benefícios vinculados a esse valor, como o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada, já vai receber o total reajustado no início de fevereiro. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a um salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família. Mas, para o DIEESE,
o salário mínimo mensal necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 7.000 em novembro desse ano, ou 4,66 vezes o piso mínimo nacional. Além disso, pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado, ao menos pela inflação, para garantir a manutenção do chamado poder de compra. Se a inflação é de 10%, o salário tem de subir pelo menos 10% para garantir que seja possível comprar, na média, os mesmos produtos. O parlamento venezuelano aprovou uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o apoio dentro do país a bloqueios navais e atos de pirataria, uma referência chavista às apreensões de seus petroleiros pelos Estados Unidos. O parlamento da Venezuela aprovou uma lei que prevê até 20 anos de prisão para quem promover o apoio dentro do país a bloqueios navais e atos considerados de pirataria, uma referência às apreensões de seus petroleiros pelos Estados Unidos. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo partido do presidente Nicolás Maduro, que tem maioria absoluta na Assembleia Nacional. A Lei de Proteção de Liberdades de Navegação e Comércio frente à pirataria, bloqueios e outros atos ilícitos internacionais foi proposta logo após o confisco pelos Estados Unidos, no último sábado, de um navio-tanque transportando petróleo venezuelano. Outro petroleiro tinha sido apreendido em 10 de dezembro e a perseguição de um terceiro ocorreu no domingo, sem que se saiba mais detalhes sobre essas operações. A nova lei prevê prisão de 15 a 20 anos. O texto prevê ainda a imposição de multas de até 1 milhão de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais, e a apreensão de bens. Maduro qualifica a ação dos Estados Unidos de pirataria naval criminosa e insiste que o objetivo do governo americano é derrubá-lo. Leis parecidas já punem também com prisão e multas quem favorecer, por exemplo, as sanções internacionais contra o governo venezuelano, como a ganhadora do Nobel da Paz, Maria Corina Machado, que também se pronunciou a favor da estratégia de Trump no Caribe. A Venezuela produz diariamente cerca de 1 milhão de barris de petróleo. Está sob embargo desde 2019 e, por isso, destina boa parte de suas vendas ao mercado paralelo, com descontos elevados. O tarifaço dos Estados Unidos está provando que toda moeda tem dois lados. É que para fugir das taxas americanas, os produtos asiáticos desembarcaram em outros portos com preços bem mais baixos. Na famosa Rua 25 de Março, no Centro Comercial de São Paulo, o movimento é intenso. Vivendo os últimos momentos antes das festas de fim de ano, a rua comercial mais famosa do Brasil, a 25 de Março, não para de lotar. De acordo com uma pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, a ACSP, 49% dos paulistanos ainda pretendem comprar para o Natal, revelando que o mercado vai continuar aquecido durante toda a véspera de festas. Na 25 de março é possível encontrar muita variedade de produtos: roupas, bijuterias, brinquedos, artigos para Natal. Opções não faltam. Já o fabricante que mais exporta para cá é indiscutível, a China. E com os preços dos produtos chineses mais baratos do que o comum, quem viu bastante vantagem nisso foi o consumidor. Eu gosto de comprar bastante produto exportado assim chinês porque compensa mais, é mais barato. Os brasileiros você até consegue comprar com uma garantia, uma qualidade melhor, mas o chinês tá compensando mais, né? Ainda mais as condições financeiras, né? O maior responsável por essa mudança nos preços dos produtos chineses aqui no Brasil vem de uma outra ponta do mundo. Sendo mais específico, essa mudança acontece devido ao tarifato de Trump aos chineses. Quando o mercado americano se fecha para a China, o jeito foi investir pesado no Brasil. Com mais de 100% em tarifas americanas sobre produtos exportados, a China encontrou seu desafogo em grande parte no Brasil. Se por um lado muitos consumidores viram vantagem em produtos mais baratos, outros criticam esse crescimento do mercado chinês no país. Isso aí para o Brasil é uma catástrofe, né? Os empresários vão quebrar, os empresários brasileiros, que é o que gera o emprego para o país, e o desemprego vai aumentar, porque vai gerar recurso para onde? Para sustentar as famílias, as pessoas. Então, é uma política do Brasil que vai quebrar o país, vai quebrar os empresários, vai faltar emprego, porque os empresários vão, né, não tem como competir com o mercado chinês, que são produtos de péssima qualidade, e o Brasil não vai para frente desse jeito, porque que garantia que tem esses produtos? Você compra, são descartáveis, se você compra hoje, amanhã não existe mais. Com apoiadores e contrários ao mercado chinês, o que é certo é que nos instantes finais para o Natal, a Rua 25 de Março ainda tem muita gente para receber.
Mais um tornado atingiu a região sul do Brasil com ventos de mais de 100 km por hora e causou muita destruição no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Somente no Rio Grande do Sul, ao menos 18 municípios foram afetados. O estado gaúcho enfrentou o segundo tornado em apenas 15 dias. O evento meteorológico aconteceu durante as fortes chuvas e causou alagamentos e estragos em diversos municípios. A cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha, registrou as rajadas que superaram 100 km por hora. O interior deste município foi o local mais atingido. Imagens aéreas mostraram destroços espalhados em diferentes direções, característica típica de um tornado. Em Vila Rica, as chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos deixaram várias residências destelhadas. Uma escola de ensino fundamental também teve o telhado arrancado, mas ninguém ficou ferido, já que os alunos estão de férias. Segundo a Defesa Civil, vários postes e árvores caíram. Além de Farroupilha, outros 17 municípios do Rio Grande do Sul reportaram alagamentos e danos por causa da passagem do tornado. Em Santa Catarina, a cidade de Lages foi a mais atingida pelo temporal, com ventos de 100 km por hora. Em cerca de 20 minutos, a chuva forte, acompanhada de rajadas de vento, provocou destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos em ruas da cidade, e ao menos 15 famílias receberam atendimento das equipes. Segundo a Defesa Civil, os ventos atingiram 100 km por hora. Ainda de acordo com a Defesa Civil, há risco de alagamentos até esta quinta-feira em regiões como a Grande Florianópolis, o Litoral Sul e o Oeste Catarinense. O exame de sangue é um aliado importante na prevenção de doenças e no acompanhamento da saúde. Mesmo sendo simples, é preciso alguns cuidados antes da coleta e uma avaliação médica dos resultados. A Elisa Lorini traz as informações desta importante ação. O exame de sangue é um dos principais aliados da medicina preventiva. Ele ajuda a identificar doenças ainda no início e a traçar um panorama geral da saúde, mesmo quando não há sintomas. No check-up de rotina, os resultados são fundamentais para a prevenção de doenças cardiovasculares, metabólicas e hormonais. Ele mostra o que às vezes a pessoa não está sentindo. Então, assim, se você for fazer os exames de sangue já sentindo alguma coisa, é que já houve lesão, você já está num estágio além do que a gente gostaria, né? Então, pensando em exames preventivos, pensando em saúde, os exames eles são muito importantes, principalmente no sistema metabólico do nosso corpo, né? Então, para a gente ver o nosso nível de LDL, nosso nível de HDL, nosso nível de triglicérides, o nosso nível de glicemia relacionado ao diabetes, o nosso nível de ácido úrico, a depender de algumas medicações que a gente vai tomar ou não, a depender do consumo de álcool, níveis de hemoglobina, níveis de plaquetas, leucócitos. Então, tudo isso a gente não consegue avaliar sem a ajuda dos exames laboratoriais. Mas para que esses resultados sejam confiáveis, o preparo antes da coleta faz toda a diferença. O jejum correto e alguns cuidados simples ajudam a evitar mal-estar e interferências na análise. Quando a pessoa chega já falando pra gente que tem algum problema com coleta, tem medo, a gente já pede para o paciente deitar, porque quem está deitado não vai desmaiar. Depois da coleta, a gente mantém o paciente alguns minutinhos ainda deitado, depois vai auxiliando ele a levantar devagar, até ele estar bem e conseguir sair. Pode tomar bastante água, não tem problema, tá? Principalmente crianças ou pacientes que têm a veia difícil, porque esse ato de você estar em jejum e não tomar água, você fica totalmente desidratado e prejudica muito a coleta. Além de ajudar no diagnóstico, o exame de sangue também orienta decisões importantes sobre mudanças de hábitos e a necessidade de outros exames complementares, principalmente ao longo da vida adulta. A depender da idade do paciente, masculino, feminino,
muitas vezes a interpretação do resultado, ele depende muito do que a pessoa nos falar. Então, às vezes, aquele valor, se você só olha o valor de referência, muitas vezes isso pode nos enganar, entendeu? Então, por isso que o profissional habilitado, o profissional experiente com aquele tipo de exame, não é todo profissional que sabe ver todo tipo de exame, né? Então, o exame de próstata, por exemplo, o PSA, é melhor que o urologista veja, que ele está vendo aquilo ali, ele estudou para aquilo, né? O colesterol, todos os médicos devem saber, mas o cardiologista está mais no dia a dia, né? Então, só olhar a referência e saber se está certo ou está, não bate. E para facilitar esse cuidado com a saúde, os laboratórios têm ampliado os serviços, atendendo empresas e também pessoas com dificuldade de locomoção. Existem situações em que a mãe está com um bebezinho pequeno, tem que fazer ali a rotina, e aí não quer expô-lo ao risco, né, do ambiente. Enfim, a gente faz o agendamento, faz a coleta domiciliar em casos de pacientes acamados ou até mesmo pela comodidade. Tem gente que prefere isso independente, não tem nenhum diagnóstico, nenhuma comorbidade, mas eu prefiro que venha até mim porque é mais cômodo, porque minha rotina é corrida. Adotar hábitos saudáveis faz parte da prevenção. Alimentação equilibrada, atividade física regular, boa hidratação, controle do estresse e a realização periódica de exames são atitudes simples que ajudam a manter a saúde em dia e a evitar complicações no futuro. Com a chegada de fim de mais um ano, as casas brasileiras se transformam em pontos de encontro especiais. E para quem convive com animais de estimação, esse período exige atenção redobrada, mudanças no ambiente, excesso de estímulos e oferta de alimentos inadequados pode afetar diretamente a saúde e o bem-estar de cães e gatos. Especialistas alertam que pequenos cuidados fazem diferença durante as celebrações. O diretor do Hospital Veterinário Bruno Divino explica que os animais possuem uma rotina pré-estabelecida quando vivem em um ambiente saudável. Com as confraternizações, os pets passam a ser expostos a situações não convencionais, o que pode gerar estresse, irritação e insegurança. Por isso, nos dias festivos, a recomendação é tentar manter uma rotina semelhante à do dia a dia. Mas alguns cuidados podem ser redobrados até antes das comemorações, como, por exemplo, treinar os animais que têm medo de barulhos impactantes, para não se assustarem no momento das festas de fim de ano com os fogos de artifícios. Chega o final do ano, chegam os fogos, e aí tem um problema sério em relação aos animais que têm medo. Se é possível treinar os animais desde pequenininho, a gente consegue condicioná-los e mostrar que aqueles fogos são uma coisa normal, que eles não vão se assustar. Então é um treinamento que deve ser feito desde filhotinhos. Mas caso a gente não tenha ali um filhote, já tem um animal adulto que tem medo, como eu tenho em casa, uma cadela que inclusive fugiu recentemente por causa de fogos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeira coisa, saber, então o Réveillon está chegando, então nessa noite vamos preparar um lugar bem aconchegante para esse animal ficar, então um ambiente gostoso, se possível ali com uma cama, com alguns cobertores, sempre buscar um cômodo o mais afastado possível da rua, geralmente aqueles cômodos que ficam no fundo da casa, bem protegidos, para evitar ali que tenha alguma fuga, para que consiga pular um portão, que saia por uma porta. Também é importante não deixar nada que possa quebrar, nada que possa machucar. Se tiver um cômodo com porta de vidro não é adequado um cômodo bem fechado, com uma porta de madeira, uma porta de metal. Se possível, ter uma pessoa próxima naquele momento ali dos fogos para poder fazer o acolhimento daquele animal, ficar abraçado, fazer um carinho e também colocar uma música ambiente ali para poder disfarçar um pouquinho aquele som. Ainda sobre esses cuidados, é essencial respeitar o perfil emocional de cada animal para atravessar esse período de forma mais tranquila. Manter a rotina, oferecer um ambiente previsível, não forçar interações e buscar apoio profissional quando necessário são atitudes que fazem diferença no conforto e no bem-estar dos pets durante as confraternizações.
Hoje você vai poder acompanhar o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus a partir das 22 horas aqui na Rede TV. Tudo foi feito com muito carinho para honrar Jesus e te convido agora a conferir como foi os bastidores da gravação desse evento. Deus me chamou pra uma aliança de amor. Faltavam poucos minutos para as portas se abrirem e a entrada da igreja já estava lotada. Já entre o público, a expectativa só aumentava. A gente não vê a hora de entrar, a gente tá vendo que tá lotado de gente, aqui tá chegando gente, mas a expectativa tá a milhão. Com tudo pronto lá dentro, as portas enfim se abriram e a plateia foi tomando lugar. Já para quem viveu todo o processo na difícil preparação do evento, o momento final agora era de apenas desfrutar. Teve vários desafios, né? Porém, quando a gente está diante da presença de Deus, que a gente está deixando Deus dirigir e nos usar, né? Nós conseguimos entender que todas as coisas cooperam para o bem, né? Tem sempre aqueles contratempos, improvisos, mas tudo foi muito tranquilo esse ano, foi tudo muito suave, equipe em harmonia, né? Todo mundo em união. Então Deus ordenou bênçãos aqui que vai ser grandiosas. Deus me chamou pra uma aliança de amor e me deu uma festa tão linda, me presenteou com o seu filho Jesus. No ano onde a Igreja Internacional da Graça de Deus vive o tema Acende uma Luz, o especial de Natal não poderia ser diferente. O espetáculo Jesus, a Luz do Mundo, conta detalhes da vida de Cristo. Mas a emoção desse momento começou muito antes de agora. Muitas vezes a gente segura a emoção, né, para poder fazer o que tem que ser feito na hora, né? Mas é muito gostoso porque a gente já começa a sentir aquela alegria, uma emoção grande, né, já nos preparativos. O objetivo de tornar a linguagem do evento em algo fácil de se entender certamente foi alcançado. E para o pastor Fernandes Lima, não havia dúvidas de que Deus falaria a cada coração. Representamos ao Deus da unidade, então é para todas as pessoas, independente do credo religioso, e eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações. A mensagem vai ser uma mensagem para todos, mas a palavra de Deus, ela tem poder de falar de acordo à necessidade de cada pessoa. O especial de Natal está maravilhoso e para quem viu até o fim, o sentimento que levou embora não poderia ser melhor, não é mesmo, Maria José? É um sentimento maravilhoso, de paz, de tranquilidade, um sentimento que não tem explicação. Muito bom mesmo sentir a presença de Deus, um evento maravilhoso, maravilhoso. A esperança nasceu, pois um dia ele virá, e quando esse dia chegar, Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e que você e toda a sua família tenham um excelente Natal com Jesus. Tchau!